Bem-vindo a todos aí que nos acompanham nas redes sociais. Eu sou o professor Marco Antônio e com satisfação inauguro o nosso espaço Mãos Dadas com a ilustre presença do amigo Laio Marques. Lá é o seguinte, lá eu conheci nos corredores do Conservatório de Música, também encontrei com ele nas academias, né, malhando, né? Você está vendo assim, desse corpo atlético aqui, não pense se vocês foi vendo vídeo no YouTube, não, muita malhação, coisa que eu e Arnold Schwarzenegger podemos ensinar um dia. Pois bem, nós vamos tratar nesse espaço Mãos Dadas de questões que são, no nosso entender, de extrema importância para a manutenção até do nosso espírito de humanidade, de fraternidade. São questões que viemos num processo histórico de construção, mas que o momento em que vivemos hoje está colocando em risco, né? Está desafiando essas conquistas. E aí a gente quer aproveitar esse espaço para estimular uma reflexão, de ponto que na consciência e no coração de cada um a gente possa criar resistência a isso, né? O espírito de alteridade, da gente ver-se no outro. E aqui a gente vai tratar da questão étnico-racial. E para isso eu trouxe meu amigo Laio. Laio é o seguinte, nas redes sociais eu peguei o seguinte: vocalista na empresa Laio Brau e Dandara, professor no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais no Campus Salinas, mestre em educação pela Universidade Federal VJM, o que é? Vale do Jequitinhonha. Tá. Estuda sobre questões étnico-raciais e temas afins. Sobre o que eu colhi nas suas redes sociais, algo a acrescentar, alterar? É mais ou menos isso aí mesmo. Só o vocalista que atualmente eu estou um pouco estacionado, né, com a banda, mas vez ou outra estamos fazendo aquele pagode que não pode faltar. Uma vez vocalista, sempre vocalista, né? Bem, vamos lá. Como é que a gente pode compreender os dois conceitos, raça e etnia? Sempre tem uma confusão aí, né? As pessoas acreditam que possa vir a ser a mesma questão quando se fala étnico-racial, porém quando nós pensamos em etnia, vamos dar um exemplo aqui como grupos indígenas, os grupos quilombolas, né? Que são grupos que se organizam de uma forma, de uma unidade através da língua, dos costumes, né? Da tradição. Só que é bom pensar que dentro de uma comunidade indígena pode ter vários grupos étnicos. Se for diferente a língua, se for diferente os costumes, assim da mesma forma grupos quilombolas. Então seria mais essa questão de unidade, de comunidade que compartilha língua, cultura, costumes. Já o termo racial, nós vamos dizer que no primeiro momento o termo raça ele vai ser cunhado de uma forma biológica, né, com aquela ideia de que raça está ligada à questão biológica, porém ela foi utilizada por cientistas para tentar justificar uma superioridade da raça branca em cima da raça negra. Isso se dá no século XIX, né, que é conhecido aí como as teorias racialistas do século XIX. Então, nesse primeiro momento, o termo raça ele vai ser utilizado até como uma forma de poder, né, para tentar conquistar, inclusive, né? Você pegar aí a Hannah Arendt, ela fala muito bem disso no período do nazismo, quando Hitler, né, tem essa ideia da raça ariana, nesse primeiro momento de conquista da raça pura. Então a raça está muito ligada a isso, né, nesse sentido mesmo da diferenciação de uma superioridade para com outros grupos. E é lógico que essa superioridade sempre é dada ao homem branco ocidental. E hoje nós já cunhamos o termo raça do ponto de vista sociológico. Nós não abandonamos ele. Nós utilizamos o termo raça para entender as relações sociais no Brasil, pensando do ponto de vista sociológico, antropológico e histórico, né? E não mais do ponto de vista de raça como biologia, como biológico, já que sabemos, né, que só existe um tipo de raça, que é a raça humana. Porém, é importante usar ainda o termo para demarcar esses lugares aí das relações sociais. Então hoje, quando a gente vê qualquer esforço de luta por igualdade, contra o racismo, a discriminação, é muito comum você ver do outro lado esse discurso: não existe raça, todo mundo é igual. Sim. Mas na verdade é porque hoje o conceito de raça tomou esse novo corpo. Sim. Esse aspecto mais antropológico, social e histórico. Sim, com certeza. E nós temos que perceber o seguinte também: quem é esse que fala não existe raça, somos todos iguais? Na maioria são um grupo de pessoas brancas, que aí já definindo aqui também do ponto de vista de estudos, que nós chamamos da branquitude. O que seria a branquitude? Porque se fala da negritude, né? A branquitude é o oposto da negritude? Não, né? São termos diferentes e conceitos diferentes. A branquitude seria um grupo de pessoas brancas que detém o poder em suas mãos e pode ditar como os outros grupos devem agir ou não, ou ditar como vai ser a cultura, a economia. São pessoas que estão no poder. E a maioria dessas pessoas que fazem parte da branquitude,
né, elas não se olham como grupo racializados, Marcos. Então é o seguinte, o diferente é o outro. Então, nós precisamos apoiar a diversidade. Aí eles falam, a diversidade é o negro, é o índio, é o asiático. Mas e eu, branco? Você também é racializado, né? Então, é importante o branco se olhar como um grupo de privilégios. Então, o que é a branquitude? Um grupo que tem privilégios. Porque senão, o que acontece? A branquitude se olha e fala, eu sou universal, diferente é o outro, o padrão sou eu, né? Então a ideia nossa hoje também é apontar e dizer, o lugar de fala de você, homem branco, tem privilégios, tem algumas questões que precisam ser debatidas, porque senão nós caímos na ideia de que o diversidade e diferente é o outro, mas o padrão vai continuar sendo o homem branco ou a mulher branca, enfim. Então quer dizer que a partir desse lugar da branquitude, quando se fala em diversidade, é como se eu dissesse que o branco é o padrão e os demais é uma espécie de desvio de fabricação. Sim, claro, né? Então precisamos melhorar essa questão aí da diversidade, precisamos, né? Porque o Brasil é um país da diversidade, é fato. Mas esse grupo de pessoas brancas precisam se enxergar como grupo racializados. Quando eu falo grupo racializados é o quê? A população negra, enquanto um grupo racializado, foi uma população que foi estigmatizada, que foi negada os direitos, né? Que foram discriminadas. Quando eu falo um grupo racializado branco, eu quero dizer um grupo que foi privilegiado, um grupo que não passa por um processo de discriminação direta ou indireta e que tem privilégios ainda no Brasil, que foi um país fundado com base racista. Então, um dos desafios que se tem para encontrar o chamado lugar de fala é, primeiramente, ver-se como elemento dessa diversidade. Sim. Né? E não como se a diversidade fosse um fenômeno que acontecesse fora. Sim. Não, você é parte daquilo. Você é parte daquilo. E aí, pensando no lugar de fala, e aí trazendo muito para o dia de hoje, as pessoas confundem, né? O que é lugar de fala? Agora tem essa coisa do lugar de fala, quer dizer que eu não posso falar sobre aquilo? Não, pelo contrário, né? As pessoas confundem, não quer dizer que Laio, que é homem hétero, não pode falar sobre feminismo. Eu posso falar e discutir, só que eu tenho que falar do meu lugar de fala de homem, masculino, né? Então, não quer dizer que uma pessoa branca não pode discutir sobre a questão racial. Ela pode discutir sobre negritude, mas ela discute a partir do lugar de fala de pessoa branca. Então, o lugar de fala não quer dizer que só pode falar quem é, só a mulher pode falar, só o negro pode falar, não. Mas eu tenho que saber do lugar que eu falo. E que a partir do momento que eu falo desse lugar, querendo ou não, há uma mudança, um ponto de partida diferente. Eu preciso reconhecer isso. Até porque quando você desenvolve algo que não faz parte da sua própria realidade, você tem que ter consciência de que você fala de dores que não são suas. Sim, com certeza, né? Então, por isso que essa questão do lugar de fala, né? Eu posso compartilhar e devo, porque nós devemos ter simpatia com a questão hoje da violência contra a mulher, nessa aqui do feminicídio, mas eu tenho que saber que eu tô nesse grupo também nesse grupo que foi construído em ideia de superioridade de homem. Então eu falo do meu lugar, mas eu tenho que saber que eu não vivencio aquilo na experiência. Essa questão acaba criando alguns estereótipos, né? A gente vê muito isso no feminismo. Eu tenho um amigo que é hilário, mas tem umas ideias assim meio tortas, né? E ele fala, porque feminista não depila axila. Eu falei, não, realmente eu conheço feminista que não depila axila. Eu, por exemplo, né, sou um feminista que não depila axila. Sim. Mas é isso. Uma coisa que a gente percebe muito hoje é que, por mais que existam pessoas, e hoje mais do que nunca, que tentam negar que haja de fato essa diversidade, ou melhor dizendo, que essas questões repercutem em restrição de direitos, a gente percebe na realidade que essas coisas acontecem. Eu sou oficial de justiça e eu percebo, por exemplo, que você entra lá na penitenciária e a população carcerária é em maioria negra. E eu percebo que isso não é à toa, não foi algo aleatório, foi uma política de Estado. Quando você percebe as leis penais, recentemente na história do direito penal, é que você vê criminalização dos crimes de colarinho branco. Agora o furto, o roubo, isso já é crime desde há muito tempo. Então você tem tipos penais que contemplam, de forma majoritária o negro, por exemplo. Então, há pouco você teve o trágico episódio, o criminoso episódio dos 80 tiros, contra o músico negro, E, enfim, é impossível negar que essas questões repercutem de forma extremamente desastrosa nas relações sociais. E o que você percebe que hoje existe para, de alguma forma, a gente ir contra isso?
Primeiro ponto, Marcos, que nós temos que pensar é que esse discurso da diversidade, ele é perigoso, né? Porque a branquitude fala, o Brasil é um país diverso, há uma diversidade. Contudo, por quê? Se eu falo que o Brasil é um país diverso, não há racismo. Nós vivemos numa harmonia racial, que é cunhado lá por Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala, que dá aquela ideia de harmonização. Para que cotas? Para que discutir a questão racial? No Brasil tem branco, tem mestiço, tem negro, porém nós precisamos de demarcar. O fato de sermos um país que foi miscigenado através de uma violência, porque foi através de uma violência de estupro contra mulheres negras que eram escravizadas e indígenas, é bom lembrar isso, não tira o fato de ainda galgar aí um poder para pessoas brancas. É o primeiro ponto. Agora, entrando como que isso se dá nas relações sociais, você trouxe uma questão interessante que é a criminologia. Marcos, poucas pessoas sabem, mas se você pegar aí as teorias criminológicas do Lombroso, que é o mais conhecido, quando o Lombroso está lá, né, fazendo suas teorias sociológicas, há um brasileiro chamado Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, que traz essa teoria do Lombroso para o Brasil, faz uma tradução no sentido brasileiro. E isso nós estamos em que período? No século XIX, olha lá, o mesmo período das teorias racialistas. E o que o Nina Rodrigues vai dizer? Bom, há um aspecto do criminoso, há um aspecto do homem violento. Quem é o homem violento? Quem é o homem atrasado que é perigoso para a sociedade brasileira? O homem negro, o escravizado que veio. Então, o africano, ele já é olhado como um criminoso, isso através da antropologia. Então hoje, porque assim, a história é interessante por causa disso. Por que hoje o negro é olhado como o principal alvo criminoso? Porque isso é histórico. Isso é um processo histórico. E aí você que é do campo do direito, da área penal, sabe que teve a lei da vadiagem. O que era a lei da vadiagem? Haviam pessoas negras ali tocando um samba, vamos prender. Não pode ficar na rua, né? Terreiros, que são religiões de matriz africanas, por exemplo, não podiam abrir terreiros, aquilo ia contra, né? Tinha uma lei que podia punir, a capoeira era proibida. Então, tudo que era ligado à questão negra era criminalizado, como hoje ainda é em muitos espaços, né? O primeiro ponto. E aí, pegando agora o ponto da própria questão da importância das ações afirmativas, Max, é pensar o que é racismo estrutural e o que é uma discriminação racial. Por quê? Muita gente hoje fala, mas só cometeu uma injúria, né? Porque tem aquela ideia, né? Injúria está lá no Código Penal e racismo é uma lei. 7.716 é diferente, né? Racismo, o povo não, a questão não é essa. A questão não é a norma da lei, mas é pensar que o que é o racismo estrutural. Eu quero dizer que nós não precisamos combater só lá eu xingo uma pessoa por ser negra. Não é isso que nós precisamos combater. É combater por que nos espaços jurídicos, né, 90% dos juízes são brancos. Por que 90% dos promotores são brancos? Por que 90% dos médicos são brancos? E como que eu mudo isso? Como que eu mudo essa estrutura, né, de Estado sem políticas de ações afirmativas? Não tem como. Então, ao meu ver, foi importantíssima a implementação de cotas no Brasil, né? E lembrar que cotas ela já tinha sido aplicada em outro momento, né? A chamada Lei do Boi, que eram cotas raciais para filhos de fazendeiros, né? Que eram brancos. Então, as pessoas precisam pesquisar sobre essa história. E então as cotas dão uma oportunidade de que pessoas negras que não teriam acesso à universidade possam estar ali e automaticamente formar médicos, professores, arquitetos nesses espaços, e aí a estrutura começa a ser mudada. Porque se eu tenho pessoas brancas nos lugares, e pensando do ponto de vista da branquitude, o discurso do racismo ele é reproduzido. Porque nós temos um racismo estrutural. Então eu preciso chegar num lugar, num espaço e me reconhecer. Eu quero entrar no fórum e quero ver pessoas como eu ali trabalhando. Você me entende, Marcos? E as cotas, a meu ver, é esse caminho. E vamos lembrar também que as cotas são constitucionais. Teve algo que você mesmo disse em uma conversa anterior, que existem, além das cotas raciais, as cotas sociais, né? E que são pessoas brancas que, conforme a situação econômica e história pregressa, é que têm acesso. E a gente não vê essa crítica tão pesada em cima dessas cotas. Quer dizer, quando eu falo assim, há um cotista na faculdade, a primeira imagem que vem é de um negro, mas às vezes aquela mocinha linda de olhos azuis e loira é uma cotista. Sim, perfeito. Então... E aí nós vamos entrar em mais uma questão desse apontar o dedo para o negro, né, que já vem do próprio racismo.